Muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso Reflexão e Vida desta quinta-feira. Estamos aqui para mais uma vez trazer uma mensagem de fé e esperança para o seu coração a partir da palavra de Deus, que é poderosa, é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, capaz de penetrar a divisão entre alma e espírito, juntas e medulas, e discernir os pensamentos e intenções do coração. É por isso que nós estamos aqui de segunda a sexta-feira, 6h30 da manhã, trazendo sempre uma mensagem de fé e esperança para o seu coração. Seja muito bem-vindo, você que está aqui pela primeira vez, e a você que já é de casa, sinta-se em casa. Estamos aqui para juntos refletir na palavra de Deus. E como você sabe, nós estamos estudando o livro dos Salmos, e hoje nós vamos refletir no Salmo de número 64. Eu quero então te convidar a acompanhar a leitura desse Salmo. Salmo de número 64 nos diz assim. Este é um salmo que é um pedido de proteção contra os inimigos. Observe o que é que este salmo de Davi nos ensina. Ouve, ó Deus, a minha voz na minha queixa. Preserva a minha vida do terror do inimigo. Esconde-me da conspiração dos malfeitores e do tumulto dos que praticam a iniquidade. Eles afiam a língua como espada e apontam quais flechas palavras amargas para as escondidas atingirem o íntegro. Contra ele disparam repentinamente e não temem. Teimam no mau propósito, falam em secretamente armar ciladas e dizem: quem nos verá? Planejam iniquidades e dizem: o plano que fizemos é perfeito. Os pensamentos e o coração de cada um deles são um abismo. Mas Deus atira contra eles uma flecha. De repente ficarão feridos. Assim serão levados a tropeçar. A própria língua se voltará contra eles. Todos os que os veem balançam a cabeça. Todas as pessoas temerão e anunciarão as obras de Deus e entenderão o que ele faz. O justo se alegra no Senhor e nele confia, e se gloriam todos os retos de coração. Deixa eu dizer uma coisa para você já para começar essa devocional de hoje, quinta-feira. Deus ouve aquilo que você não ouve, Deus vê aquilo que você não vê. Existem pessoas que se aproximam de você até dizendo que são seus amigos e querem o seu bem, mas às escondidas às vezes querem o seu mal e planejam contra a sua vida, armam ciladas contra a sua própria vida. Por isso, o salmista nos ensina que Deus é aquele que ouve o que nós não ouvimos e vê aquilo que não vemos. Por isso, nós devemos buscar ao Senhor, confiar no Senhor e depositar nele a nossa esperança, reconhecendo que dele vem a nossa segurança. Reconhecendo que ele é um Deus justo, ele é um Deus poderoso, ele é um Deus que cuida perfeitamente de nós, é aquele que nos protege de todos quanto porventura se levantem contra nós. Observe que ele começa nesse salmo, que é uma oração, dizendo: ouve, ó Deus, a minha voz na minha queixa, preserva a minha vida do terror do inimigo. Veja, nós vemos aqui mais uma vez o salmista dizendo que estava sendo cercado, estava sendo perseguido por inimigos. Mas ele recorre ao Senhor, nos mostrando que mesmo que ele tivesse um exército poderoso, mesmo que ele tivesse poder, mesmo que ele tivesse fama, a sua segurança vinha do Senhor. Por isso ele confia no Senhor, ele recorre ao Senhor. Deixa eu dizer uma coisa para você nessa manhã. Para de confiar na força do seu braço e passa a confiar em Deus. Para de depositar a confiança nesse dinheiro que você tem na sua conta. Para de depositar a confiança nesse cargo que você exerce. Para de depositar a sua confiança naquilo que você tem ou que você é. Você precisa depositar a sua confiança em Deus. Porque tudo que você tem hoje ou tudo que você é hoje pode ser destruído amanhã. E se a sua esperança, se a sua confiança está nas coisas que esse mundo oferece, quando elas deixarem de existir, você vai se frustrar, você vai se decepcionar.
Você vai se sentir inseguro. Então a sua confiança, a nossa confiança, ela precisa estar em Deus. Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o Deus que cuida perfeitamente de nós. Quantas pessoas que passaram a vida inteira curtindo, desfrutando de tudo que a vida pode oferecer, de tudo que o mundo oferece, e que agora chegaram numa situação, num estado de vida que já não tem mais alegria, já não tem mais força, já não tem mais a mesma disposição de antes. Então a vida tem perdido sentido para essas pessoas. Porque aproveitaram, supostamente aproveitaram o que a vida tinha para oferecer, mas não buscaram a Deus. Não depositaram em Deus a sua confiança. E aí chegaram agora numa fase da vida que a vida perdeu sentido. Por quê? Porque o que tinha, ou o que era, de repente a própria vitalidade, a própria disposição se foi. E por isso perdeu-se também a alegria e a motivação. Então, a nossa confiança, ela precisa estar em Deus. E aí no versículo 2 ele diz assim, ó, esconde-me da conspiração dos malfeitores e do tumulto dos que praticam a iniquidade. No versículos 3 e 4 ele diz, eles afiam a língua como espada e apontam quais flechas palavras amargas para as escondidas atingirem o íntegro. Contra eles disparam repentinamente e não temem. Olha que coisa. Ele diz o seguinte, olha, existem pessoas que às escondidas me difamam, falam mal de mim. E quantas vezes isso não acontece conosco também, não é? Quantas vezes nós achamos que aquela pessoa é alguém de confiança, é alguém que nós podemos realmente confiar, é alguém que pode fazer parte do nosso ciclo de amizade, mas de repente aquela pessoa às escondidas está falando mal da gente, está nos difamando, está colocando em xeque a nossa reputação. Mas é aquilo que eu falei no início. Deus vê aquilo que não vemos e Deus ouve aquilo que não ouvimos. E às vezes Deus afasta algumas pessoas da nossa vida justamente por isso, porque Ele ouve coisas que não ouvimos e vê coisas que nós não vemos. De repente, aqueles que estão próximos e estão ali se dizendo ser amigos, na verdade são pior do que inimigos. Porque fingem ser uma coisa que na verdade não são. E aí às vezes Deus permite que eles se afastem, Deus faz com que eles se afastem de nós, para que nós não sejamos atingidos. Versículos 5 e 6 ele diz, teimam no seu mau propósito, falam insecretamente a armar ciladas e dizem, quem nos verá? O inimigo pensa que Deus não vê. Quem é que vai nos ver? Ninguém vai. Olha só o versículo 6. Planejam iniquidades e dizem, o plano que fizemos é perfeito. Os pensamentos e o coração de cada um deles são um abismo. Olha, o plano que fizemos é perfeito. Deixa eu dizer uma coisa para você. Por mais que o inimigo ache que o plano dele é perfeito, o plano dele contra você é perfeito, não existe plano que Deus não esteja vendo. Não existe cilada que Deus não esteja vendo. Não existe palavras que Deus não esteja ouvindo. Não existe sequer pensamentos que Deus não conheça. De repente a pessoa nem verbaliza, nem expressa os maus intentos do seu coração, mas Deus conhece. Deus conhece até mesmo os nossos pensamentos, Deus conhece o nosso coração, Ele conhece as motivações da nossa alma, Ele conhece o ser humano. Nada está oculto aos olhos e aos ouvidos de Deus. Nada está oculto. Por isso, acalme o seu coração. Acalme o seu coração. De repente você está aí aflito por causa de alguém que se levantou contra você ou por uma situação que você está vivenciando de pessoas que estão lhe difamando. Deixa eu dizer uma coisa para você. Aquiete o seu coração no Senhor. Aquiete o seu coração no Senhor, porque Ele é o justo juiz. Ele sabe de todas as coisas e Ele age perfeitamente em cada uma delas. Então, aquiete o seu coração no Senhor. Não se aflija por causa daqueles que se levantam contra você. Não se aflija por causa daqueles que desejam o seu mal. Guarde o seu coração no Senhor. Não perca o seu sono, não perca a sua paz. Confie no Senhor de todo o seu coração. E Ele vai trazer paz, Ele vai trazer alegria, Ele vai trazer para você motivos para continuar caminhando em direção aos propósitos de Deus para a sua vida. E aí,
enquanto o inimigo está planejando todo esse mal, aí Deus diz assim, aí o salmista diz assim, mas Deus atira contra eles uma flecha, de repente ficarão feridos. Deus atira contra eles uma flecha e de repente ficarão feridos. Porque Deus é o justo juiz. E olha só que coisa interessante, o versículo 8. Assim serão levados a tropeçar. A própria língua se voltará contra eles. Todos os que o veem balançam a cabeça. Olha só. O mal se autodestrói. Aquele que intenta o mal contra o servo de Deus será destruído pelo seu próprio mal. Será vítima do seu próprio veneno. Será vítima da sua própria cilada. Será vítima da sua própria maldade. Olha só. Aquele que intenta o mal contra um servo de Deus será vítima da sua própria maldade. Ele será vítima daquilo que ele mesmo está planejando contra o servo de Deus. Então, mais uma vez, descanse o seu coração no Senhor. Não fica tentando se justificar, não. Fica tentando se justificar, não. Eu compartilhei outro dia uma expressão que eu ouvi muito interessante do pastor Rafael Abdala, que ele diz assim, quando você se defende, mas quando você confia em Deus, Deus te defende. Às vezes, diante de uma situação de calúnia, a nossa tendência é querer mostrar a verdade e provar a nossa inocência. Mas eu aprendi, quero sugerir a você nessa manhã, que Deus é aquele que vela por nós. Jó, no capítulo 19, versículo 25, a parte A, ele diz, eu sei que o meu Redentor. E ele continua o versículo dizendo, e que por fim levantará sobre a terra. Eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Então confie no Senhor de todo o seu coração, descanse nele, guarde o seu coração no Senhor e ele te fará ver a provisão, o livramento, o cuidado e a bênção dele sobre a sua vida. Versículos 9 e 10, todas as pessoas temerão e anunciarão as obras de Deus e entenderão o que ele faz. O justo se alegra no Senhor e nele confia e se gloriam todos os retos de coração. Ele diz, olha, aquilo que acontecerá com aqueles que se levantam contra o servo do Senhor servirá de testemunho para que outros temam ao Senhor. E ele finaliza dizendo que o justo se alegra no Senhor e nele confia, se gloriam todos os retos de coração. Então, se você tem tranquilidade de estar fazendo a coisa certa, se o seu coração tem convicção de estar fazendo a coisa certa, então tranquilize-se. Guarde o seu coração no Senhor. No momento certo, ele fará justiça e mostrará quem você realmente é. Deus não vai te deixar envergonhado. Deus não vai te deixar humilhado se você realmente estiver fazendo a coisa certa e confiar no Senhor. Não queira complicar as coisas não, porque eu conheço pessoas que às vezes querem fazer justiça com as próprias mãos ou querem simplesmente perseguir o outro, maltratar o outro ou desejar o mal contra o outro. Não faça isso. Não faça isso. Confie no Senhor de todo o seu coração. Descanse nele e Deus vai trazer alegria e paz ao seu coração. E vai mostrar quem realmente tem razão, vai mostrar quem realmente é justo e íntegro em seus caminhos. Que Deus nos abençoe e que Deus nos faça a cada dia depositar nele a nossa confiança, sabendo que dele vem a nossa proteção. Que Deus nos abençoe, que Deus nos conceda uma ótima quinta-feira. Que a bênção do Senhor permaneça sobre a sua vida e toda a sua casa. Se você ainda não curtiu, aproveita para curtir esse vídeo. Se você ainda não compartilhou, compartilha com o maior número de pessoas que você puder. E se você ainda não se inscreveu, se inscreva aqui no nosso canal. Amanhã, 6h30 da manhã, nós temos um novo encontro marcado aqui no Reflexão e Vida Devocional. Deus abençoe, um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser.